Obrigado, Dom Peruso. E agora convidamos Dom Reginei José Modolo, bispo também, que vai falar agora para a gente. Minha saudação ao vereador Renan, saúdo todos os vereadores presentes nesta casa. Saudação a Dom Peruso, arcebispo de Curitiba, companheiro de trabalho. Saudação, doutor Henrique, procurador, é isso, né, da República. Ao nosso querido pastor, irmão na fé, né, como disse Dom Peruso, muito mais o que nos une do que aquilo que poderia ser por alguns proposto como causa de separação. Somos unidos por Deus, unidos na fé em Jesus Cristo e unidos na defesa da vida. Também a doutora Bruna, que ontem encharcou o calçado lá na caminhada pela vida. Minha saudação aos padres presentes, também saudando o padre Henrique e o padre Valdecir, saúdo aos demais padres, pastores presentes, a todos vocês que têm um compromisso com a vida, em formar uma sociedade cada vez mais justa, cada vez mais digna, cada vez mais solidária. Eu faço a minha fala iniciando com um pequeno histórico acerca dos direitos. É claro que, se retroagirmos no tempo, é difícil identificar a luta pela justiça e pelo direito. E se percorrermos as folhas bíblicas, não apenas e não como um livro de fé, mas como um livro de história, embora seja muito mais do que isso para nós que cremos, mas podemos também olhá-la no seu aspecto histórico. Nós vemos ali a luta dos profetas para que o direito e a justiça sejam promovidos. Historicamente, a lei do sangue, né, você poderia derramar o sangue em proporção desmedida de alguém que causasse uma agressão. Depois já foi implantado um limite, Código de Hammurabi, a lei de Talião, talho, um corte, uma parte, a metade, ou seja, olho por olho, dente por dente, apenas na mesma proporção da ofensa recebida. Mas defender a própria existência, a própria vida, esse direito natural, que foi uma das causas basilares de toda a filosofia e o direito político, onde o ser humano abre mão de sua liberdade, parte dela, para que o Estado garanta e possa garantir a todos esta liberdade e a vida. Não faltam momentos tristes da história em que o poder, aqueles que o detêm, avança e tira a vida como bem entende. Nós tivemos a Revolução Francesa, um marco histórico na defesa dos direitos, onde foi feita a Declaração dos Direitos dos Cidadãos. Imaginava-se que dessa forma estariam os cidadãos, os seres humanos, protegidos dos interesses ou do poder que busca atentar contra a vida. No entanto, na Segunda Guerra Mundial, nós vivemos as atrocidades dos campos de concentração, onde não somente, e aqui também nossa solidariedade ao povo de Israel, que está passando por um momento difícil, não somente os judeus, também ciganos, deficientes físicos, pessoas com síndromes, mas de modo particular atentarmos a esta questão: como que pôde
Como que Hitler, de acordo com a lei, pôde matar sem cometer crime? Essa é uma questão essencial que nós entendamos. Que é justamente isso que se pretende com a DPF 442. Matar sem que crime seja cometido. E aqui diga-se, matar inocente. Não se trata de uma legítima defesa diante de um injusto agressor. Para falar da realidade destas pessoas que ali estavam, cabe nós recordarmos um artigo de Hannah Arendt, que foi escrito por ela, contratado pela Times durante o julgamento de Eichmann em Jerusalém. Eichmann, quando ele, após ter sido sequestrado na Argentina, é levado a julgamento, imaginava-se que quando Eichmann falasse ou adentrasse o ambiente, um monstro, inclusive no modo de apresentar-se, alguém desprovido de qualquer manifestação de humanidade, ali adentrasse o recinto. No entanto, olham para Eichmann e ele, após todas as atrocidades que havia feito, era um pai devotado à sua filha, um esposo cuidadoso de sua esposa. E é interessante que, se fosse um demônio a cometer 6 milhões de mortes nos campos de concentração e assim, enfim, durante a guerra, seria fácil para a gente compreender, porque é próprio de um demônio, digamos assim, e eu uso a expressão demônio para dizer a expressão de um mal absurdo. Mas uma pessoa normal. E aí o título do artigo é A Banalidade do Mal. Até mesmo pessoas, as mais simples, podem ser más. E pessoas com um poder grandioso, como era o caso ali de Eichmann, como é o caso do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de ferir a humanidade, matando inocentes, se torna absurda. Hannah Arendt, em outra obra dela chamada Origem do Totalitarismo, ela vai falar destas vidas, desses seres humanos, e chama-os de vida nuas. Lá se raspava o cabelo, tirava-se qualquer objeto que pudesse dar distinção, dava-se um pijama listrado, todos eram reduzidos a um número. Mas, embora tivessem o pijama listrado, tem até um filme bonito, né? O Menino do Pijama Listrado, Hannah Arendt fala que são vidas nuas. E a nudez aqui não é em relação à questão física, por falta de roupa, mas por falta de direitos. Desabrigados de qualquer proteção, de qualquer cuidado. Vidas nuas. Vidas matáveis sem que crimes fossem cometidos. E como que Hitler conseguiu isso? Tirando 2 judeus o título de cidadão. A lei alemã protegia
os cidadãos alemães. Olhe o artifício político-jurídico sendo repetido hoje. Se tira o título de pessoa e então se pode matar, porque esta vida, este ser humano, segundo interpretam, e a interpretação que poderíamos adentrar nos equívocos, não estão abrigadas pela Constituição, nem pela lei infraconstitucional, e nem mesmo pelos outros regramentos pátrios, códigos. Giorgio Agamben, filósofo italiano, escreve uma obra, Vida Sacer, o poder soberano e a vida nua. E ele se dedica a estudar e a compreender justamente esse mecanismo político-jurídico, onde ele mostra que não cabe a ingenuidade nossa quando ouvimos a palavra direito em pensar que ali estamos diante de algo que se propõe a defender a vida e a dignidade. Pois juntamente com o político, o jurídico, o direito é capaz de montar esse perfeito mecanismo de morte. E repito, porque é isso que está sendo solicitado, que se possa matar um ser humano sem que crime se cometa. Essa distinção ganhou bastante força nos últimos anos, de modo particular com dois. É muito elogio chamá-los de pensadores, mas Peter Singer e Inge Hardt. Peter Singer tem um livro chamado A Ética Prática, onde ele faz essa distinção entre pessoa e ser humano. E pessoa seria aquele ser capaz de manifestar interesses e certas habilidades e consciência em certo nível. Fora isso, seria pessoa, mas ainda seria ser humano, mas ainda não seria pessoa. E por outro lado, alguns animaizinhos, caninos, primatas, que fossem capazes de externar um pouco de desejos, de vontades, estes seriam pessoa. O absurdo fica mais claro quando Singer defende que, como marco, a partir do qual seria pessoa, não antes dos 2 anos de nascimento, se tratando de ser humano. Ou seja, no entendimento deste defensor desta distinção entre pessoa e ser humano, você pode matar uma criancinha já nascida até 2 anos, sem que se cometa crime. Parece-nos absurdo, mas são estas ideias que estão cripticamente, veladamente, sendo colocadas na DPF 442. Indo mais adiante, é preciso termos cuidado que um dos argumentos que vai alicerçando a fala, a tese da DPF 442, é também a questão da gradualidade. Mas a gradualidade não é uma gradualidade na biologia. Ronald Dworkin, no seu livro Aborto, Eutanásia e Outras Liberdades, ele vai defender essa tese de que a vida vai ganhando valor conforme ela vai se desenvolvendo, conforme os investimentos econômicos e afetivos, psicológicos, vão sendo feitos nessa vida. E que, portanto, há uma diferença de gradualidade
na dignidade humana. Olhem como isso é perigosíssimo. A justificar que possa um adulto matar um feto, um não nascido, um nascituro, ou aquela vida que ainda não desagou em nascimento, é porque ela, comparativamente à vida da mulher, ou de quem atentar contra, que seja o homem também, seria menos valiosa. Vocês imaginem quais seriam as consequências para um princípio fundante de toda a nossa Constituição se nós destruíssemos o princípio de igualdade. E quando nós falamos em igualdade, por certo, não é no físico, porque somos diferentes. A igualdade é justamente na dignidade. Por isso, o argumento é extremamente pernicioso e perigoso. Jamais podemos admitir que se estabeleça essa diferença, essa gradualidade na dignidade, porque hoje a bola da vez são os nascituros. São aqueles que estão em ventre. Mas não tardará em que também seja dito que o idoso, que o deficiente, portador de deficiência física, que aquele que possui uma síndrome, também tenha dignidade num grau inferior. E assim, o raciocínio poderia seguir entre alguém que tem mais cultura e menos cultura, alguém que tem mais capacidade de produção e menos capacidade de produção, afinal de contas. Como depois fechar essa caixa da expressão tão chamada de Pandora? Também não quero me atentar muito, mas chamo ainda a atenção para 2 pontos. O primeiro, termos o cuidado de não cairmos na armadilha de permitirmos que a nossa defesa seja reduzida a uma questão religiosa. Esse foi o argumento usado por Ronald Dworkin para buscar legitimar a eutanásia e o aborto nos Estados Unidos. Por quê? É bem verdade que a nossa Constituição, e não somente ela, também o catolicismo, e não sou um conhecedor do mundo evangélico, pastor Arno, mas creio que também os evangélicos reconhecem a liberdade religiosa, né? Pelo menos expressam na vida prática, né? Não sei os documentos como são, mas na dignidade humana, lá está claro para a Igreja Católica, liberdade religiosa. Na Constituição Federal está clara a liberdade religiosa. Ora, se permitirmos que esta questão seja reduzida a uma questão religiosa, então tornamos ela subjetiva e vontade pessoal, cada um faz o que quer. Aqui, compreender que o que estamos a defender é uma questão profundamente moral, ética e de proposta de sociedade. Que sociedade queremos? Nos propomos a proteger aqueles que nesta ocasião ou naquelas estão mais frágeis, mais vulneráveis? Somos solidários ou não? E usando a expressão do filósofo Kant, para nós que acreditamos nesta ética da vida, a vida não tem preço, ela tem valor. Então, agradeço a oportunidade, parabenizo essa Casa de Leis por essa bela iniciativa e que não nos enganemos. O caminho, assim como na Sagrada Escritura, há um longo caminho a percorrer. Né? Levanta-te e come, livro dos reis, né, Dom Perus. Né?
Então também nós, pode ser que o cansaço em algum momento venha, mas fortaleçamos-nos, porque a estrada é longa.